Graças e paz, querido, tudo bem? Deus abençoe você. Mais um dia nós estamos reunidos como família. Hoje é mais um dia que eu quero que, com certeza, no meu coração, Deus tem falado muitas coisas e vai falar também com você. E vai alinhar nossos corações, nossos pensamentos, segundo a verdade dele. Eu convido você a estar clicando na página oficial do nosso ministério, do Verbo da Vida Londrina, aqui na página do YouTube, dá um gosto, compartilhe as mensagens e ao mesmo tempo você pode estar se inscrevendo também no nosso canal. Nós vamos começar a palavra de Deus. Hoje é um dia muito especial porque tenho certeza que de alguma forma Deus vai falar com você de maneira específica e individual e vou estar orando junto com você para você estar acompanhando a mensagem de Deus para o nosso dia hoje, amém? Nos nossos corações, isso vai ser bênção extraordinária. Pai, muito obrigado por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, as pessoas que estão recebendo a vida do Senhor, que estão recebendo as instruções de Deus para que possam ser lavadas e nosso coração possa ter um encontro real e um encontro autêntico com o Senhor, de maneira original, nós podemos ter uma comunhão perfeita com o Senhor. A Tua Palavra, ela renova nossas mentes, a Tua Palavra, ela nos traz liberdade em espírito e ela nos liberta de todas as amarras que tentam nos prender. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo, por cada um que está ouvindo essa palavra, está sendo plenamente abençoado, em nome de Jesus. Amém. Hoje, queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra maravilhosa. É um texto que, na verdade, ele traz um entendimento daquilo que muitos de nós perdeu no sentido de não trazer à memória esse entendimento. Sabe, a palavra de Deus diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E isso é maravilhoso, porque eu quero trazer hoje esse entendimento sobre esperança. Durante muito tempo, nós nos acostumamos ou nós temos o entendimento de ter uma fé, de uma crença, que acredita nas coisas possíveis, nas coisas de que tudo é possível. E isso é maravilhoso, isso é um entendimento bíblico. Porém, não nos esquecemos de algumas particularidades que nesse tempo presente, não só, mas em nossas vidas, em algum momento nós devemos voltar a entender essas coisas, para que nós podemos caminhar segundo as verdades pelo qual Cristo já estabeleceu. Eu quero ler com vocês o livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13 também. O livro de 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 13, ele é conhecido, 1 Coríntios 13, pelo seu texto que traz as características para o amor. Ele fala que o amor é bondoso, ainda que se eu falasse a língua dos homens ou dos anjos e não tivesse amor, de nada isso se aproveitaria. Fala que o amor é maravilhoso, ele fala que o amor suporta todas as coisas. Mas no versículo 13, que eu quero que você e eu nos atentemos um pouco mais, ele fala o seguinte: agora após permaneçam a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Quando esse texto é escrito, com certeza Paulo, quando estava trazendo esse entendimento, ele estava fazendo mais ênfase para o amor. Se você verificar o contexto, você vai perceber que ele estava fazendo mais ênfase, estava dando mais ênfase ao amor. Mas ele não deixou de atentar às três características principais do próprio texto. Ele fala a fé e a esperança. E é isso que eu quero compartilhar hoje com você, querido. É isso que eu quero que Deus com certeza vai falar com você. Mas para isso eu vou pedir para você abrir novamente a sua Bíblia no livro de Hebreus, tá? Você pode abrir Hebreus capítulo 11. Ele diz o seguinte, a palavra de Deus, eu vou estar lendo com você, amém? Diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que não se vê e a convicção dos fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Esse texto é maravilhoso porque ele fala o seguinte: a fé é a certeza das coisas que não se vê e convicção das coisas que se esperam. Ou ele traz o entendimento dizendo o seguinte: é necessário que eu e você tenhamos uma crença firmada na verdade. Mas é necessário que nós também tenhamos uma crença
firmada em esperança. Você entende isso? Em esperança. Por quê? Quando nós estamos crendo naquilo que Deus está falando, é necessário que nós tenhamos uma convicção naquilo que é a esperança daquilo que Deus traz para nós em nosso coração. Por isso a Bíblia diz que lembra-te daquilo que te dá esperança, que traz em memória aquilo que gera esperança no seu e no meu coração. Porque muitas das vezes nós caminhamos na certeza de que nada é impossível e que nós podemos conseguir todas as coisas, mas é que no meio do caminho, quando aparecem algumas pedras, alguns percalços, nós temos a tendência do quê? De desanimar. E parece que aquela fé gigantesca que nos permitia crer em todas as coisas, ela some pelo simples fato de nós não termos mais esperança. Entende? Pelo simples fato de nós não termos mais certeza, mais esperança, nos esquecemos, não trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, e isso permite com que nós nos esquecemos dos princípios, da doutrina, da palavra de Deus. Paulo, embora faça ênfase no texto, como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 13, embora ele faça ênfase ao amor, ele não deixa de considerar a esperança, embora assim ele fala da fé também. Então ele fala o seguinte: permaneçam essas três coisas, a fé e a esperança, de crer de que vai melhorar, de que o sol vai brilhar, de que virá alguma resposta de Deus, de que virá a provisão da parte de Deus, de que virá o sustento da parte de Deus, de que virá a alegria da parte de Deus. É necessário que eu e você tenhamos isso como esperança, não apenas ter isso como certeza, que é muito bom e é o principal, mas gerar isso como esperança e trazer em nós a memória isso constantemente, para que a nossa esperança de que Ele é o nosso provedor, de que Ele é a nossa segurança, de que Ele é o nosso socorro, continuamente seja estabelecido em nosso coração. Amém? E muitas das vezes nós vivemos uma vida de crer em muitas coisas, mas com poucas esperanças. E muitas das vezes nós cremos até naquilo que é impossível no olho humano. E nós geramos uma crença divina para trazer uma convicção, dizer isso vai acontecer, gerando uma crença autoritária, baseada até mesmo na palavra de Deus. Mas perdemos a esperança porque às vezes no primeiro tombo que encontramos de uma situação adversa que possa acontecer, nós perdemos a esperança. Nós perdemos a esperança. Sabe, a palavra de Deus diz, eu quero ler com vocês em Colossenses capítulo 1, ele diz o seguinte, no versículo 25: dela eu me fiz ministro, exercendo função que Deus me confiou a vosso respeito, e de fazer chegar até vós a palavra de Deus, mistério que Ele manteve escondido desde o século e por inúmeras gerações, e que agora acaba de manifestar aos seus santos. A eles Deus quis revelar a riqueza da glória deste mistério entre os pagãos, Cristo no meio de vós, a esperança da glória. Ou seja, Paulo está trazendo o entendimento de que não podemos jamais perder a esperança daquilo que nós estamos crendo, daquilo que durante muito tempo eu estou crendo. Mas, porém, lembrando que Cristo em nós, Ele também é uma esperança daquilo que nós estamos buscando, daquilo que é o nosso alvo, a glória de Deus, viver dentro de uma vida abundante. E se eu trazer esse entendimento, é dizer para nós o seguinte: eu e você precisamos gerar esperança naquilo que muitas das vezes se perdeu em nossas crenças de fé. Você me entende? Nós devemos trazer a esperança daquilo que muitas vezes se perdeu em nossa crença de fé. Trazer ela à memória, daquilo que nós mais não nos lembramos.
por talvez viver alguns percalços e alguns tombos que no dia a dia apanhamos. Existem pessoas que creem em cura, mas perderam a esperança da cura de Deus. Existem pessoas que creem em ressurreição de mortos, mas perderam a esperança de que Jesus pode restabelecer isso. Existem pessoas que talvez nesse momento você está num hospital ou não está em um hospital, mas está passando uma situação e você pode dizer o seguinte: eu creio em Jesus Cristo, eu creio na salvação de Cristo, eu creio no poder de cura de Cristo, eu creio na autoridade que foi me delegada em Lucas 10:19, mas você perdeu a esperança daquilo que Deus quer que você se lembre. Então Paulo, quando traz esse entendimento, mencionando as 3 características entre a fé, a esperança e o amor, ele está dizendo: olha, eu sei que você tem fé, eu reconheço a sua fé, mas também eu sei que você precisa do amor, como também eu preciso que você entenda que a esperança vai ser um requisito, vai ser um elemento, vai ser uma convicção que vai superar, que você vai precisar colocar como combustível para dar aquele passo que você percebeu que você talvez, ou eu mesmo, estamos engatilhando em trilhar. A esperança. Tenha esperança. Porque quando você tem a esperança divina, e quando você traz à memória aquilo que te dá a esperança, você começa a lembrar o que está em Salmos capítulo 23, e você entende que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí você começa a mergulhar profundamente naquilo que gera esperança para você. Calma, se o Senhor Ele é o meu pastor, e eu estou em falta hoje, não quer dizer que eu vou estar em falta amanhã. Se o Senhor é a minha provisão, Ele vai gerar tudo aquilo que eu preciso. Ele não está deixando de olhar para a minha vida, Ele não deixou de me observar. Ele só quer que eu continue crendo e trazer em minha memória aquilo que traz a esperança de eu perceber que de onde eu vim, se eu cheguei até aqui, é porque Ele foi o sustento. Ele foi o sustento. E nós devemos ter esse entendimento, porque Cristo em vós, a esperança da glória. Quando Paulo traz esse entendimento, ele com certeza percebeu que na nossa caminhada como cristão, embora nós tenhamos fé em muitas coisas e acreditamos, assim como devemos manter essa crença afiada, exatamente isso, crer nas coisas que não se vê, gerar uma convicção naquilo que não se vê, porque essa é a certeza das coisas, é que o reino espiritual ele é muito mais real que o reino natural, e que no reino espiritual as coisas são formadas por palavras, assim como Deus criou os céus e a terra com palavras. Embora nós temos essa convicção e nós temos essa certeza de que as coisas estão acontecendo, precisamos ter um entendimento de que não podemos deixar com que a nossa esperança morra. Certa vez, já ouvi uma frase que talvez você possa já ter ouvido, e ela dizia o seguinte, ela dizia algo maravilhoso, dizia que o homem pode perder tudo. É um ditado natural até, o homem pode perder tudo, mas o que ele não pode perder é a esperança de um dia melhor. Podem tirar do homem tudo que ele tiver, mas não retirem dele a esperança do dia do amanhã. Não retire dele a esperança, porque quando a esperança se vai embora, ele se torna um ser morto, que apenas existe, não vive. Então, a esperança, ela é uma âncora presente para nos fazer lembrar daquilo que nós até mesmo cremos. A esperança,
Ele é essa âncora que ele faz dizer, eu estou crendo, eu ainda creio em algo. Eu creio em Cristo, eu creio que Cristo, Ele é o Rei da Glória, que Cristo, Ele cura, que Cristo é provisão, que Cristo é saúde divina em meu corpo, na minha vida, que Cristo morreu na cruz para me trazer a vida. Assim como está escrito em João, desde o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, na parte B do texto fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus não estava simplesmente fazendo uma ênfase para um tempo de provisão, mas também um tempo em que talvez você vai necessitar, e ele estava dizendo, fazendo ênfase novamente, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então se lembra disso, no dia que você não ter fé, traz em memória aquele que te dá esperança. No dia que você perceber que a sua certeza em algumas coisas se esvaziou por coisas que aconteceram, lembra-te daquilo que te traz a esperança. Estamos numa época da nossa geração onde muitas coisas modificaram os valores, os avanços das ciências humanas, das tecnologias, e nós, de alguma forma, tentemos nos apegar bastante às coisas naturais, ou estamos nos apegando a coisas artificiais, melhor dizer, artificiais, e isso está retirando de nós a esperança naquilo que Cristo pode fazer. Então é melhor nós voltarmos às doutrinas bíblicas, trazendo memória daquilo que é a palavra de Deus em nossos corações, para que nós tenhamos entendimento claro daquilo que Deus pode, vai fazer em nossas vidas. Devemos ter esse entendimento claro daquilo que Cristo tem feito e vai fazer em nossos corações. Eu vou abrir com vocês um texto maravilhoso, ele está no livro de Mateus capítulo 9, e eu quero te mostrar algo de maneira perfeita e maravilhosa, um texto muito extraordinário, onde Jesus, ele traz um entendimento sobre a esperança de uma forma que nós podemos nos lembrar e entender a grandiosidade do poder de Deus. No livro de Mateus capítulo 9, conta a história da cura de um paralítico em Cafarnaum. A Bíblia diz o seguinte: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade, e trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. Eu vou fazer uma leitura novamente. Jesus diz o seguinte: entrando Jesus num barco, passou para outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Quando Jesus faz essa ênfase, imagina, e eu quero que você traz isso com entendimento aplicado para nós, para a nossa vida pessoal. O paralítico, ele chegou com uma fé até Jesus. Porque a Bíblia traz a ênfase de que ele chegou com fé e Jesus viu a fé deles. Jesus percebeu que eles estavam com fé. Mas alguma coisa fez com que eles perdessem a esperança. Por isso Jesus, ele traz o entendimento dizendo o seguinte: tem de bom ânimo. Esse tem de bom ânimo que Jesus expressa nesse texto, conforme está escrito aqui, Jesus dá ênfase para que ele tenha esperança de que algo de bom vai acontecer. Jesus dá ênfase, dá uma anotação para ele entender o seguinte: olha, tende bom ânimo. Ou seja, o que está dizendo nesse texto? Algo vai acontecer
mas você precisa estar preparado. Algo vai acontecer, mas você precisa trazer à memória aquilo que te dá esperança. O que Jesus estava fazendo é justamente mostrar para eles que, embora vocês tenham fé, ao longo do caminho, nessa trajetória que vocês estão vivendo, essa realidade que vocês estão vivendo, apagou um pouco as crenças que vocês colocaram no vosso coração. Então vocês precisam trazer à memória aquilo que vos dá esperança. Tenha bom ânimo. Esse ânimo transparece exatamente do tipo: mantém a esperança. É maravilhoso. Eu vou ler com vocês mais outro texto, talvez vamos concluir com este. Ele diz o seguinte, no texto de Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas nem te espante, porque o teu Senhor Deus é contigo por onde quer que você andar. Esse texto também traz uma conotação maravilhosa acerca de esperança. Porque é o momento que Moisés é levado e o povo de Israel, ele se perde porque o maior líder de maior referência havia ido, partiu. Moisés morreu nesse instante, ele partiu. Mas Josué é chamado para assumir a posição na qual Moisés estava, para trazer uma liderança nova, para trazer uma vida nova ao povo, para trazer uma esperança. Mas Josué estava com temor, porque afinal de contas ele estava ocupando um posto de grande referência. E quando Josué vai ter com Deus, a palavra mostra claramente que Deus traz o entendimento para ele de maneira maravilhosa. De maneira maravilhosa. E eu vou estar lendo até com você no livro, a partir do versículo 1, para você entender, do capítulo 1 de Josué, diz o seguinte: sucedeu depois da morte de Moisés, seu servo Senhor, que ele falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora para esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente, para o sol será o vosso limite. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra sob juramento prometido aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. E na sequência, no versículo 8 e 9, ele diz o seguinte: não cesses de meditar no livro dessa lei. Antes, medita nela dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo nela está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, não te espantes. Seja corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse texto é maravilhoso. Maravilhoso porque ele traz exatamente o entendimento daquilo que é a glória de Deus. Aquilo que é a esperança. Ele está dizendo para Moisés, ei, para Josué, ele disse para Josué o seguinte: ei, coragem, ânimo, esperança. Lembra-te. Como que você vai lembrar daquilo que traz esperança? Medita na palavra dia e noite. Lembra-te daquilo que está escrito. Lembra-te que eu, Jesus, morri na cruz para trazer vida a você. Lembra-te que eu sou o seu pastor e nada te faltará, como diz Salmo capítulo 23. Lembra-te, Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus.
Lembra-te daquilo que traz esperança. Lembra-te, Lucas 19, esse lhe deu poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, não vos fará dano algum. Lembra-te que colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Lembra-te daquilo que é a resposta de Deus. Lembra-te, traz à memória aquilo que traz esperança para você. Traz a memória daquilo que é a esperança de Deus, a glória de Deus na sua e na minha vida. Nós não podemos nos esquecer. Às vezes você pode dizer, mas eu estou cansado, eu vivi muitas coisas que apagaram a minha fé. Eu vou te dizer, lembra-te. Traz em memória aquilo que traz esperança para você. Eu sei que às vezes você precisa parar. Às vezes você precisa descansar em Deus. Descansar. E renovar as forças. E continuar à espera no Senhor. Confiar nele. Quando você espera no Senhor, as nossas forças são renovadas como águias que voam mais alto. E sabe o que isso quer dizer? Nós trazemos em nossa memória o que nos dá esperança. Existe uma música maravilhosa que eu amo cantar bastante, tenho até cantado em alguns momentos em casa, e ela diz o seguinte: não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança, esse olhar é um olhar de uma criança, um sorriso de uma mãe que deu à luz. Ou seja, ele fala sobre você olhar ao céu e ver que ele ainda é azul. E perceber o sorriso de uma mãe que deu à luz. Você vai perceber que ainda existe esperança. Mas sabe o texto, que talvez nós podemos concluir, nada mais é do contexto bíblico, conforme nós já lemos. Mas eu quero fazer a conclusão dele. Mistério que ele manteve escondido. Isso é Colossenses capítulo 1, no versículo 26. Mistério que ele manteve escondido desde século e por inúmeras gerações, e que agora acaba de manifestar aos seus santos. A ele, Deus quis revelar a riqueza da glória deste mistério entre os pagãos. Cristo no meio de vós, a esperança da glória. Não deixe morrer a sua esperança. Não deixe que o mundo sufoca aquilo que te dá esperança. Não deixe que nada abale e tire a sua fé. Não deixe que nada retire aquilo que está no seu coração, que foi colocado com sangue, com uma palavra, com uma redenção e com amor e com fé. Porque se você não entende algumas coisas, eu preciso te dizer, Jesus também teve que ter fé e esperança para dar sequência no plano que traria salvação para toda a humanidade. Jesus também teve que ter muito amor. E embora assim cansado e chorando, ele precisou entender que ele precisou trazer em memória aquilo que dá esperança a ele. E se eu me lembro do texto em Getsemane, Jesus disse o seguinte: não seja feita a minha vontade, mas a vontade de Deus. Ou seja, ele traz à memória aquilo que dá esperança para ele. Lembrar da vontade de Deus. E que a vontade de Deus é maior. Cristo em vós, a esperança da glória. Não perca a esperança, querido. Não perca a esperança. Pode parecer difícil, pode parecer que está apertado algumas coisas, pode parecer que algumas crenças suas foram sufocadas por N adversidades que você passou. Mas lembra-te daquilo que te dá esperança. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe tudo quanto você vier fazer segundo a vontade dEle. Lembra-te daquilo que nos dá esperança.